Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio da nossa série Cinema e Psicopatologia. Hoje sobre o filme O Lenhador. Um filme difícil de assistir, um filme pesado, um filme que eu nem recomendo, mas enfim, a gente vai falar sobre isso já já. Antes de eu começar, três recadinhos rápidos. Hoje eu não estou ao vivo aqui com vocês. A esta hora eu estou em um compromisso em São Paulo, mas eu fiz questão de gravar o episódio de hoje previamente, deixar aqui para subir para vocês, porque eu não queria prejudicar a nossa programação de toda quarta, tá bom? Então, mesmo eu não estando aqui ao vivo com você, fica aqui até o final que o conteúdo vai valer muito a pena. Segundo, eu queria lembrar a todos vocês que a gente já tem 3 episódios da nossa série disponíveis aqui no meu canal. O primeiro episódio, que foi sobre o filme Ilha do Medo. O segundo episódio, que foi o documentário do Avicii. E o terceiro episódio, que foi sobre Garota Dinamarquesa. Então, se você ainda não conferiu essas análises anteriores, eu sugiro fortemente que você aproveite aí o final de semana para colocar todo esse conteúdo em dia, um conteúdo realmente imperdível. Terceiro e último, eu preciso lembrar você que as inscrições da minha semana da psicopatologia já estão abertas. O maior evento de diagnósticos em saúde mental do Brasil e o meu único evento de psicopatologia do ano. Então, se você ainda não se inscreveu, adiante, se agilize, porque apenas os cadastrados vão ter acesso a todo o conteúdo presente no evento. O link da inscrição está aqui na descrição deste vídeo, ok? Então agora bora para a análise de hoje, o filme O Lenhador. Esse filme, ele foi dirigido por Nicole Kassell e é estrelado por ninguém menos que Kevin Bacon. E é um drama aí bastante complexo, difícil, que aborda temas delicados como a reintegração social de pessoas que cometeram crimes sexuais, traumas pessoais e a luta ali de uma pessoa pela sua própria redenção. Esse filme, ele se destaca pela coragem de explorar um território ali que ainda hoje é muito difícil, muito espinhoso, envolve questões morais, é muito ambíguo e a sensibilidade com que o filme traz isso e trata essas questões realmente é um filme muito aclamado pela crítica e até hoje aí é um filme comentado e recebe destaque e atenção aí de diretores e de críticos. O filme trata do seguinte: Walter, que é interpretado por Kevin Bacon, é um homem que passa 12 anos na prisão depois de abuso sexual de menores. E ele sai da prisão, depois de cumprir a pena, para tentar reconstruir a sua vida. Ele consegue um emprego em uma madeireira e um pequeno apartamento onde ele vai morar, que infelizmente é próximo de uma escola primária. O que já de imediato já aumenta ali a tensão do enredo, você já sabe que aquilo ali de alguma maneira, em algum momento do filme vai causar problemas. Walter então ele luta para controlar os seus impulsos ali, enquanto tenta lidar com a rejeição da sociedade, quando as pessoas descobrem por que ele foi preso, o julgamento dos colegas de trabalho e a vigilância constante de um policial em cima dele. O filme também explora ali o relacionamento de Walter com a Vicky, que é uma colega de trabalho que acaba sendo ali um ponto, né, de apoio, de suporte social para ele e que tenta aceitá-lo com as suas cicatrizes emocionais, apesar dos pesares. A performance de Kevin Bacon é, como sempre, né, incrível, é o coração do filme ali, ele entrega uma performance contida, reflexiva, profundamente emocional. Ele humaniza um personagem que normalmente seria retratado de uma forma unidimensional, rasa, mas ele consegue transmitir a dor, a luta interna do Walter, a forma como ele tenta resistir aos seus próprios desejos, fazendo com que a gente se pergunte o tempo todo ali até que ponto, de fato, se a gente conhecesse o Walter ali, se a gente daria uma segunda chance, se a gente, sei lá, deixaria um filho próximo, né? E como lidar com essas situações, esses dilemas morais, né? Coisas aí muito sensíveis, especialmente para quem tem filhos, eu acho, né? Para mim, pelo menos, eu vi esse filme pela primeira vez quando eu estava na faculdade.
Eu não tinha filhos ainda, né? Não tinha minha filha ainda. E eu reassisti esse filme agora, para comentar aqui pra vocês. E eu confesso que foi uma outra percepção, né? E eu fiquei me questionando se eu fosse a Vicky, como eu reagiria, né? E o dilema moral disso, assim, enfim. Muitas coisas pra pensar. A Nicole, né, que é a diretora que assina ali a direção do filme, ela faz isso de uma forma muito cautelosa. Ela evita o sensacionalismo, ela foca muito mais na introspecção, no desenvolvimento psicológico do personagem. O roteiro, né, que é escrito ali, que inclusive é baseado numa peça de teatro, aborda o tema de uma maneira sensível, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira empática, não tenta justificar ou minimizar os atos do Walter, tipo, porque aconteceu tal coisa na vida dele, etc. A gente tem essa coisa dessa ambiguidade moral o tempo todo, né? E eu acho que esse é um dos grandes méritos do filme, assim, o Lenhador é, traz ali, né, de uma maneira que nos desafia o tempo todo a confrontar os nossos próprios preconceitos, a nossa noção de justiça. Então, o filme ele não traz pra gente respostas fáceis, rápidas. Ele também não quer que a gente adore o Walter, né, o Walter, mas ele quer apresentar pra gente essa luta interna do personagem de uma forma nua, crua, bastante honesta. O filme ele se aprofunda, né, na questão do isolamento, da culpa, da vergonha, mostrando pra gente como esses elementos eles moldam o comportamento humano. Então, o Walter ele não é apenas definido pelos seus crimes, mas também ali pela sua tentativa de entender e de superar os seus impulsos. Um dos aspectos negativos que é trazido por muitas pessoas, né, é o ritmo lento do filme. Ele muitas vezes parece arrastado, especialmente nas partes em que o foco está mais na introspecção do protagonista. Muitas pessoas se incomodam com isso e criticam o filme. Eu pessoalmente gosto, eu gosto desse tipo de filme que é mais lento, mas em compensação ele está aprofundando ali em questões mais subjetivas, mais psicológicas, né? Uma outra crítica que se faz a esse filme é a questão da Vicky, por exemplo, né? Vicky desempenha um papel importante ali no processo, né, de redenção do Walter, mas o seu desenvolvimento enquanto personagem é bastante limitado. E a gente tem outros personagens também que não são explorados, né? Como o policial, enfim, outros colegas de trabalho que poderiam ser mais bem explorados, mas eu acho, sinceramente, apesar dessa crítica, eu acho que foi a intenção da direção do filme mesmo, assim, sabe? De fazer uma coisa bem centrada ali no personagem do Walter. É, Outra crítica que se faz a esse filme é que, apesar da intenção ali de humanizar o Walter, né, o filme, ele causa muito desconforto. E muitas vezes é difícil você se conectar emocionalmente, você ter empatia, né, quando você sabe do que ele fez, né, e os crimes que ele cometeu. Então, assim, é muito difícil. Então, O Lenhador é um filme que eu realmente não recomendo, especialmente para quem tem filhos. É um filme que provoca muita reflexão, muito debate. Quando o filme acaba, você fica aqueles minutos ali parada, pensando em várias coisas, né? Ele questiona o que significa oferecer uma segunda chance para alguém, até que ponto nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a perdoar e quais são os limites éticos dessa aceitação, né? Por exemplo, uma coisa que eu me perguntei muito assistindo esse filme, eu me relacionaria com alguém que tivesse feito isso e principalmente eu deixaria minha filha perto, né? Então, assim, até que ponto a gente está disposto a aceitar e a reintegrar isso na sociedade? Então, o filme, ele ressalta a importância de enfrentar, né, os problemas psicológicos ali subjacentes, dessa questão do comportamento criminoso, e o quanto é diferente você lidar com um crime, por exemplo, de assalto, de roubo, de sequestro, sei lá, de outros crimes aí que a gente tem, e você lidar com um crime dessa natureza. Então, é uma obra que não quer proporcionar conforto pra gente quando a gente assiste, nem respostas fáceis, aqui tá o bem, aqui tá o mal, mas é um filme que leva a gente, né, a encarar de frente temas que o tempo todo a gente procura evitar. Então, apesar dessa narrativa pesada, o Lenhador, ele vai tratar desses assuntos com seriedade, com cuidado e
na minha visão, é um filme muito corajoso e muito necessário. Mas não é um filme que quer agradar. Não é um filme que você vai assistir e você vai dizer, nossa, amei esse filme. Não, não dá pra dizer isso desse filme, né? A atuação do Kevin Bacon é extraordinária, é magistral. Tem uma abordagem muito sensível da diretora, né, da Nicole Kassell. E a obra é uma exploração profunda ali desse peso emocional, moral, dessa reintegração da sociedade, até que ponto a gente se coloca ali no lugar daquelas pessoas e até que ponto a gente aceitaria, né, estar ao lado de uma pessoa que cometeu crimes como esses. Para mim, uma das cenas mais difíceis de assistir, eu inclusive pausei algumas vezes, é a cena onde ele conversa com a menina no parque e convida ela para sentar no colo dele. Aí a menina fala que o pai dela também pede para ela sentar no colo dele e o Walter pergunta se ela gosta. E a menina começa a chorar, relatando ali de maneira silenciosa o abuso que ela sofre também em casa e que estaria prestes a sofrer novamente. É uma cena que não é explícita, nada acontece, mas é uma cena forte, é uma cena muito triste, é uma cena impactante, tanto pelo sofrimento da menina, que a gente vê ali claramente que é vítima de abusos em casa pelo pai, como pela percepção do Walter, que talvez ali pela primeira vez está se dando conta do quanto aquilo faz as vítimas sofrerem. E possivelmente as atitudes dele, em outros momentos, fizeram outras crianças sofrerem. Então, a gente vê ali a dor de ambos, né? Com intensidades diferentes, expressões diferentes, mas a gente vê ali a dor quase que silenciosa, né? Quase que não tem muitos diálogos a cena, mas para mim é um dos momentos assim mais difíceis do filme. E o filme O Lenhador, ele vai abordar então essa questão que a gente chama de transtorno parafílico, especificamente o transtorno pedofílico, trazendo essa zona aí importante de reflexões sobre a diferença, né, entre o que é o transtorno parafílico, o que é o crime de pedofilia. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E a gente vai entender hoje aqui esses conceitos e a gente vai relacioná-los também com exemplos específicos do filme, tá? Primeiro, é fundamental a gente entender o que são parafilias. Então, parafilias são interesses sexuais atípicos, ou seja, são padrões de excitação sexual que fogem àquilo que é considerado convencional ou normativo. Então, uma parafilia não necessariamente constitui um transtorno mental. Muitas pessoas podem apresentar interesses sexuais atípicos, sem que isso cause sofrimento ou prejuízo significativo nas suas vidas e nas vidas de outras pessoas. Um exemplo muito claro disso é a comunidade BDSM, né, que como eles se denominam, né, que é uma comunidade que adota práticas aí de sadismo, de masoquismo, etc. Antes do DSM-5, anterior a esse que a gente tem vigente, todas essas condições, elas estavam classificadas como transtornos mentais. Não existia essa diferença entre parafilia e transtorno parafílico. E isso foi conquistado, digamos assim, por essa comunidade BDSM que disse o seguinte: veja bem, se eu estou me relacionando com uma outra pessoa adulta, isso é consensual. Eu estou feliz, a pessoa com quem eu me relaciono está feliz. Eu não estou causando sofrimento para a outra pessoa, porque a outra pessoa, ela quer voluntariamente se submeter a isso. Então, é apenas uma prática diferente da convencional, mas as duas pessoas estão felizes, satisfeitas e tendo prazer naquela relação. Então, o DSM reconsiderou isso e aí colocou que existe essa diferença entre parafilia e transtorno parafílico. A parafilia, isoladamente, não é necessariamente patológica ou criminosa, ok? Mas existe um limiar que diferencia isso aí. Quando a minha forma de querer me relacionar sexualmente com outras pessoas começa a causar sofrimento significativo, ou para mim, ou para outra pessoa com quem eu me relaciono, ou implica em prejuízo, risco, sofrimento para terceiros, aí sim a gente está diante de um transtorno parafílico. Então, simplificando, né, em outras palavras, a diferença entre parafilia e transtorno parafílico reside justamente
no impacto negativo que esse interesse sexual atípico causa na vida da pessoa ou na vida de terceiros. O DSM-5-TR ele vai enfatizar que, para que haja o diagnóstico de um transtorno parafílico, é necessário que o comportamento ou o desejo sexual atípico esteja associado diretamente a um sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo funcional e que envolva atos que causem danos ou riscos para outras pessoas. No filme O Lenhador, a gente tem o protagonista Walter, que é interpretado pelo Kevin Bacon, que é um homem que acaba de sair da prisão por cumprir pena de abuso sexual infantil. E aqui nós temos um exemplo claro de transtorno parafílico, porque diferente de outros transtornos onde cabe uma discussão, sadismo, masoquismo, coprofilia, né, transtornos relacionados aí a envolvendo excrementos, pode ser que as duas pessoas ali elas estejam de acordo com aquela prática sexual. São dois adultos que decidem se relacionar dessa forma. Mas quando a gente fala de pedofilia, não há espaço para essa discussão entre parafilia e transtorno parafílico. Sempre que falamos de pedofilia, falamos necessariamente de um transtorno. Não há espaço para essa discussão. Porque esse interesse específico, né, sexual, persistente e intenso em crianças pré-púberes traz um prejuízo altamente significativo para essas crianças. Então, não há qualquer espaço para essa discussão, como tem alguns grupos, infelizmente, que tentam ainda trazer essa discussão, que é absurda, né? A ponto de tentar comparar uma coisa com a outra, tentar comparar um grupo BDSM, que são dois adultos se relacionando de maneira voluntária e consensual, e você querer, de alguma maneira, comparar isso com um relacionamento entre um adulto e uma criança com qualquer idade que seja. Então, isso é absurdo, isso é incompreensível e não há espaço para discussão aqui, me desculpa, não há espaço para discussão. Quando se fala de pedofilia, não há margem para discutir se é uma parafilia ou um transtorno parafílico. Falamos de pedofilia, falamos necessariamente de transtorno parafílico. Então o Walter ele vai lutar ali contra seus impulsos sexuais para tentar reconstruir a sua vida depois de passar 12 anos preso. E obviamente ele vai enfrentar muito preconceito, ele vai enfrentar muito estigma social e ele vai lutar ali com suas próprias dificuldades internas. No filme, o Walter, ele claramente possui um transtorno pedofílico, porque ele demonstra esses impulsos sexuais persistentes em relação a crianças. Ele passou 12 anos preso, ele sai da prisão e ele continua com isso. E o filme também mostra essa luta dele constante para não cometer novamente o crime, porque a gente vai ver aqui a diferença entre transtorno pedofílico e o crime de pedofilia. E um exemplo marcante disso é a história do parque que eu acabei de contar, né? Que ele encontra uma menininha no parque, ele começa a conversar com essa menininha, ele percebe que ela sofre abuso, né, na casa dela, e ele tem ali, né, digamos assim, uma crise interna ali, silenciosa. E esse momento é crucial, porque ele mostra pra gente a complexidade do transtorno. Ele sente o impulso, ele tem o desejo, mas ele também sente culpa, ele também sente vergonha, ele também tem um sofrimento por causa desse desejo. E o sofrimento e a luta interna do Walter, elas caracterizam ali claramente um transtorno parafílico, porque há um sofrimento, há culpa, há vergonha e há claramente um risco potencial para outras pessoas. Outro exemplo importante é a vigilância constante do policial, que acompanha o Walter ali desde a saída dele da prisão. É o agente, né, penitenciário do Walter que vai ficar ali fazendo ali a vistoria, a vigilância dele. Então, ele representa ali no filme a visão social sobre o crime de pedofilia, tratando o Walter o tempo todo com desconfiança, com hostilidade, por mais que ele não esteja fazendo nada. A sociedade que é representada por ele ali, pela comunidade, não faz distinção entre o transtorno e o crime, mostrando que o estigma social ele dificulta muito a recuperação e a reintegração de indivíduos com um transtorno pedofílico, por exemplo.
O filme retrata a importância do tratamento e do acompanhamento psicológico especializado para pacientes com transtorno parafílico, né, para pessoas que sofrem com isso. E o Walter, ele participa de sessões de terapia e ele busca controlar os seus impulsos, o que evidencia pra gente, né, apesar do transtorno parafílico ali ser uma condição crônica, é muito difícil de ser totalmente eliminada, né, a gente nem tem exatamente um tratamento ali específico, né, padrão ouro, digamos assim, para o transtorno. Então, é uma condição bem difícil de ser eliminada completamente, de remitir completamente, mas existe sim um manejo clínico possível para evitar novos crimes e para reduzir ali o sofrimento pessoal, tá? Então hoje a gente vai entender um pouco melhor o que é o transtorno pedofílico. O transtorno pedofílico, ele é classificado atualmente pelo DSM-5-TR como um transtorno parafílico. Então ele está dentro deste capítulo aí. Historicamente, o conceito de pedofilia, ele já passou por diversas mudanças e diversas revisões ao longo do tempo, e isso reflete, obviamente, mudanças sociais, culturais e científicas que a gente teve em relação ao transtorno. Inicialmente, os comportamentos sexuais envolvendo crianças eram vistos exclusivamente como um desvio moral ou um crime, e não tinha qualquer compreensão clínica ou científica mais aprofundada. Com o avanço aí da psicologia, da psicopatologia, da medicina, a partir do século XIX, comportamentos sexuais considerados desviantes, eles começaram a ser estudados sobre uma perspectiva da psicopatologia. E o termo pedofilia, ele foi é, dito pela primeira vez, ele foi cunhado ali no final do século XIX por um pesquisador chamado Kraft Ebing. E na sua obra, né, Psicopatia Sexualis, de 1886, ele descreveu pela primeira vez o interesse sexual persistente de homens adultos por crianças pré-púberes, ou seja, antes do início da puberdade, crianças de 10, 8, 7, 11 anos, enfim, antes da puberdade. Ao longo do século XX, o conceito passou por várias revisões ali nos manuais diagnósticos. Inicialmente, ele era classificado como uma perversão sexual antes do DSM-3, onde a gente tinha ali uma forte influência da psicanálise no DSM. Então, basicamente, a gente tinha os transtornos divididos, né, entre neurose, psicose e perversão. Então, o que a gente conhece hoje por parafilias estava ali dentro de perversão sexual e depois foi para desvio sexual. E aí, no DSM-3, em 1980, passou a se chamar, então, transtorno parafílico. E desde então, este termo, transtorno parafílico, ele foi adotado para diferenciar claramente uma condição clínica de um comportamento criminoso e refletindo aí uma visão mais atualizada e baseada em evidências sobre os transtornos mentais, tá? E aí vamos falar um pouquinho, né, entre essa diferença ali em quem tem pedofilia e quem tem um transtorno pedofílico, tá? E o quanto que eu acho que essa diferenciação ela é complicada até de ser feita, tá? Mas tecnicamente a gente tem que a pedofilia ela se refere especificamente à atração sexual persistente por crianças pré-púberes. E o transtorno pedofílico envolve não apenas essa atração, mas também um sofrimento pessoal significativo, um prejuízo funcional e uma atuação direta sobre essa atração. Ou seja, a pessoa vai lá e tem algum comportamento de fato envolvendo crianças. Então, nem toda pessoa que sente esse desejo, essa atração, ela necessariamente vai cometer crimes, né? Ou nem toda pessoa que sente esse desejo e essa atração, apesar de ter um quadro de pedofilia, ela não vai ter um sofrimento significativo, tá? E aí, nesses casos, muitas vezes a gente está diante de um paciente, por exemplo, que tem um transtorno da personalidade antissocial. Ele tem interesse, um desejo significativo por crianças, mas ele não tem um sofrimento, ele não tem culpa associada, ele não tem remorso, ele não tem empatia pelo quadro ali daquela criança. Então, na minha opinião, não cabe, como eu falei, essa diferenciação entre
parafilia e transtorno parafílico para a pedofilia, porque normalmente quando não há sofrimento, estamos diante de um caso de transtorno de personalidade associado. Então, por isso que na minha visão não cabe essa diferenciação, como cabe, por exemplo, em outros transtornos pedofílicos, como sadismo, masoquismo, entre outros. Qual que é a diferença entre o crime de pedofilia e o transtorno pedofílico? Aí sim, a gente precisa fazer uma diferenciação e a gente precisa entender um pouco aí algumas questões jurídicas que envolvem esse assunto, ok? Do ponto de vista jurídico, é importante a gente destacar que não existe um crime de pedofilia ali propriamente dito no Código Penal brasileiro, ok? O que existe é o seguinte: crimes sexuais contra vulneráveis, como por exemplo o estupro de vulnerável, que está lá no artigo 217-A do Código Penal. O que a gente tem também é pornografia infantil, que é o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, entre outros, ok? Então, esses crimes, eles são definidos pelo ato praticado e não pela condição clínica ou pelo diagnóstico do indivíduo. Ou seja, uma pessoa, ela pode sim ser condenada por crimes contra a criança, independente de ela ter ou não o diagnóstico de transtorno pedofílico. Transtorno pedofílico não torna ninguém inimputável. A pessoa tem consciência sobre os seus atos, ela se domina ali sobre os seus atos e ela decide fazer, ok? É diferente de um quadro psicótico, por exemplo, onde o paciente está fora da realidade, ele pode cometer um crime, mas ele é considerado inimputável, porque no momento em que ele cometeu o crime, ele não estava, digamos assim, nas suas faculdades mentais, ou seja, ele não responde totalmente pelo crime que ele cometeu. O transtorno pedofílico, não. A pessoa responde integralmente pelo crime que ela cometeu. E, como a gente já viu aqui, o transtorno pedofílico ele é uma condição clínica, enquanto o crime é um ato jurídico passível de pena, ok? O diagnóstico de transtorno pedofílico não exime o indivíduo da responsabilidade penal. O juiz pode considerar ali alguma coisa, pode adicionar um tratamento compulsório enquanto o indivíduo está preso, enfim, alguma coisa pode ser feita aí. Mas é importante você entender essa diferenciação, porque algumas pessoas ficam confusas, né? Algumas pessoas dizem, ah, mas se ele tem um transtorno, por que que ele é preso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pouquíssimos transtornos tornam uma pessoa inimputável, ou seja, ela não vai responder por aqueles crimes. Basicamente, quadros psicóticos, onde a pessoa está numa realidade que não é compartilhada, que é uma realidade própria e ela não responde pelos seus atos ou responde parcialmente, ok? Existe uma controvérsia, como eu falei, e existe um absurdo, na minha opinião, que é o fato de alguns grupos reivindicarem a retirada do transtorno pedofílico dos manuais de classificação, ok? Alguns grupos argumentam que a presença do transtorno pedofílico no DSM, na CID, patologiza indevidamente uma atração sexual atípica, mesmo quando não há sofrimento ou quando não há comportamento criminoso, ou seja, essa pessoa tem esse desejo, mas ela não faz nada com isso. E esses grupos defendem que, assim como a homossexualidade, que foi retirada do DSM, né, em 73, e isso reflete uma compreensão mais atualizada e menos patologizante ali da diversidade sexual, a pedofilia sem o comportamento criminoso também deveria ser retirada, o que é um absurdo, né? O que é absolutamente, na minha opinião, aviltante comparar a pedofilia, né, com um comportamento ali entre dois adultos do mesmo sexo se relacionando. Chega a ser uma ofensa à inteligência das pessoas que estão ouvindo isso. Obviamente que a manutenção do diagnóstico, ela é defendida, né, e defendida inclusive cientificamente, com base em duas razões principais. Primeiro, porque o transtorno pedofílico é muito comum em comparação a outras parafilias, inclusive que são bem menos comuns. E segundo, porque frequentemente uma pessoa que tem esse desejo, ela acaba agindo conforme esse desejo. E isso pode causar danos muito graves
a crianças. Então, diferente do sadismo, do masoquismo, que podem ser praticados entre dois adultos maiores vacinados que decidem voluntariamente, gozando plenamente das suas faculdades mentais, eles decidem se relacionar dessa maneira. Eu quero apanhar e você quer me bater, que ótimo, vamos nos relacionar assim, que maravilha. Almas gêmeas que se encontraram. Tudo bem, não há problema, tá tudo certo. São dois adultos, como eu falei, gozando plenamente das suas faculdades mentais. Se relacionam assim e são felizes. Que bom! Na pedofilia, isso não existe. Necessariamente tem que haver uma criança envolvida ali. Seja através de imagens dessa criança ou até mesmo fisicamente, o que por si só já causa sofrimento e prejuízo para essa criança. Então, a manutenção do diagnóstico, na minha visão, não está nem em discussão. Porque mantendo esse diagnóstico, a gente consegue, inclusive, ter intervenções clínicas precoces, eficazes, protegendo aí potenciais vítimas e oferecendo um tratamento adequado para pacientes que sofrem com essa condição, ok? Atualmente, o que a gente tem? Segundo o DSM-5-TR, o transtorno pedofílico, ele é definido como um transtorno parafílico que se caracteriza por excitação sexual intensa e recorrente envolvendo fantasias, impulsos ou comportamentos sexuais com crianças prepúberes, geralmente menores de 13 anos. Para o diagnóstico, esses sintomas eles devem estar presentes por pelo menos 6 meses e causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo funcional e envolver comportamento sexual com crianças, ok? Vamos entender agora os critérios diagnósticos para a pedofilia. Primeiro, por um período de pelo menos 6 meses, a pessoa ela precisa ter ali fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos intensos e recorrentes envolvendo atividades sexuais com crianças ou crianças pré-púberes abaixo de 13 anos. É importante a gente observar que esses comportamentos sexuais incluem interações sexuais com crianças, porém não é necessário haver um contato físico, tá? Por exemplo, alguns indivíduos pedófilos, eles se expõem a crianças, a imagens, a vídeos, isso já caracteriza o diagnóstico. Além disso, a definição de idade de 13 anos ou menos é uma aproximação. Uma vez que quando você tem ali o início da puberdade, né, que vai variar de criança para criança, tem crianças que vai começar com 10, com 11, com 12, enfim. Então, isso é apenas uma aproximação que a gente tem, né, que é uma média ali de início da puberdade, mas a gente sabe que a puberdade ela tem chegado cada vez mais cedo, né, para as crianças. Critério B, o indivíduo ele coloca em prática esses impulsos sexuais ou os impulsos ou as fantasias sexuais causam sofrimento intenso e dificuldades interpessoais. E o indivíduo ele precisa ter no mínimo 16 anos de idade e pelo menos ser 5 anos mais velho do que a criança, tá? Então, se a criança tem 13 anos, o indivíduo ele tem que ter no mínimo 18 anos, tá? Para ser considerado ali pedofilia, ok? Existe uma nota que é muito importante que a gente não deve incluir um indivíduo no final da adolescência envolvido ali num relacionamento sexual contínuo com uma pessoa de 12, 13 anos, ok? Então, se a pessoa tem 18, 17 anos e ele está se relacionando ali de uma maneira talvez consensual, né, num relacionamento mesmo amoroso, a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver se esse comportamento ele vai se generalizar para outras crianças também. A gente vai ter que determinar o subtipo da pedofilia, se é tipo exclusivo, com atração sexual apenas por crianças, ou se é tipo não exclusivo, né? Crianças, adolescentes, enfim. A gente vai especificar também se é sexualmente atraído apenas por indivíduos do sexo masculino, ou apenas por indivíduos do sexo feminino, ou por ambos. E a gente ainda vai especificar se é limitado ao incesto, ou seja, os atos são apenas restritos aos próprios filhos ou se não é limitado ao incesto, ok?
Do ponto de vista de prevalência, assim como outros transtornos parafílicos, a prevalência populacional de indivíduos que se enquadram nos critérios completos ali de transtorno pedofílico é desconhecida. Mas a gente tem estudos internacionais, aqui no Brasil a gente não tem, mas a gente tem estudos internacionais que sugerem que essa prevalência é em torno de 3% para homens, ok? A prevalência do transtorno pedofílico para mulheres é totalmente desconhecida, mas se estima que seja uma fração muito menor do que os 3% para homens. Quanto ao desenvolvimento e curso, homens adultos com transtorno pedofílico, eles podem relatar que percebem aí o seu interesse sexual intenso ou preferencial por crianças durante a puberdade, o mesmo período em que, mais tarde, né, eles vão desenvolver ali suas preferências por parceiros fisicamente maduros e também experimentam o despertar do seu interesse sexual por mulheres ou homens, né? Então, é na puberdade, normalmente, que a pessoa se dá conta que o interesse dele não é por pessoas da mesma idade, mas sim por pessoas muito mais novas. Mas diagnosticar o transtorno pedofílico durante essa primeira manifestação ali na adolescência pode ser muito problemático, porque durante o desenvolvimento ali da adolescência é difícil a gente diferenciar o interesse sexual apropriado para a idade por colegas ou uma curiosidade, né? Uma coisa ali que a pessoa quer experimentar e talvez experimentar com uma criança menor seja mais fácil. Então, a gente vai ter que dar um tempo mesmo para fechar esse diagnóstico de transtorno pedofílico. Então, o critério C, ele exige uma idade mínima de 16 anos e pelo menos 5 anos a mais do que a vítima. Então, se a gente está falando aí de uma adolescente de 16 anos, a vítima, né, a criança, ela precisaria ter 11 anos, tá? A pedofilia em si, ela parece ser uma condição para a vida toda, crônica, mas o transtorno pedofílico, ele inclui necessariamente outros elementos que podem variar ao longo do tempo, independente de receber ou não o tratamento. Esses elementos ele incluem sofrimento subjetivo, culpa, vergonha, frustração sexual intensa, sentimentos de isolamento, prejuízo psicossocial e a propensão de agir sexualmente, né, conforme os seus desejos ali com crianças, né, com adolescentes. Então, isso aí pode variar com o tempo, ok? Além disso, adultos com transtorno pedofílico podem também relatar que perceberam seu interesse sexual por crianças antes de iniciar qualquer comportamento sexual na vida, né? E antes mesmo de se identificarem como pedófilos. Então, é importante observar que, à medida em que os indivíduos envelhecem, a frequência de comportamentos sexuais mesmo ali, de atos sexuais envolvendo crianças, tende a diminuir, né, para alguns, ou pelo menos para a maioria, né, dos pedófilos. Da mesma forma que ocorre, né, com comportamentos com a motivação parafílica ou normofílica. Então, é natural que em um determinado momento da vida a libido diminua mesmo, naturalmente, pela idade, e obviamente nesses casos também vai acontecer. Então, o curso, de maneira geral, do transtorno pedofílico, ele pode oscilar ao longo da vida, né? Ali na fase mais ativa sexualmente do homem, ele vai estar mais ativo, e com a idade a tendência é diminuir, ok? O transtorno pedofílico, ele normalmente está associado a várias comorbidades psiquiátricas, psicopatológicas, né, como transtorno por uso de substância, transtornos depressivos, quadros bipolares, transtorno de personalidade antissocial, como eu falei, e outros transtornos parafílicos também é comum, ok? Mas os dados que a gente tem relativos a transtornos comórbidos, eles são provenientes principalmente de indivíduos presos, de indivíduos condenados por crimes sexuais, porque é onde é mais fácil se pesquisar com essa população, né? Você não sai na rua fazendo uma pesquisa, olá, boa tarde, tudo bem? Você tem transtorno pedofílico? E a pessoa diz sim. Não funciona assim. Então, quando o indivíduo é preso, condenado, essas populações são estudadas, e aí você vai ver ali quais são os outros transtornos que tem, como é o curso do transtorno, qual é a incidência, a prevalência, etc. Então, quando a gente pega esses indivíduos que estão presos e a gente tenta generalizar isso para a população, né, ou seja, para outros indivíduos com transtorno pedofílico que não cometeram crimes, é,
talvez aí a gente esteja diante de duas situações diferentes e que a gente está tentando fazer uma generalização, porque infelizmente é o dado que a gente tem para trabalhar, ok? Existem alguns fatores de risco em relação ao transtorno pedofílico que a gente sabe, né? Esses fatores eles são temperamentais, então parece existir ali uma interação entre pedofilia e traços de personalidade antissocial, como insensibilidade, impulsividade, uma predisposição, né, para correr riscos sem a devida consideração pelas consequências. Então, homens com interesse pedofílico e traços de personalidade antissocial apresentam, claro, uma propensão muito maior para agir de fato sexualmente com crianças, colocar esse desejo em prática e eles se qualificam também para um diagnóstico de transtorno pedofílico. Então, o transtorno de personalidade antissocial, ele é considerado o maior fator de risco para transtornos pedofílicos em homens com pedofilia. Existem também fatores ambientais, ou seja, homens adultos com pedofilia muitas vezes relatam que foram abusados sexualmente quando crianças. Então, assim, ainda não é clara essa correlação, né? E se isso reflete, né, uma influência direta ou não. A gente sabe que não tem uma influência causal, tá? Não é a causa do transtorno pedofílico, mas muito provavelmente exerce uma influência significativa. A gente tem também fatores genéticos e fisiológicos, então a pedofilia é a condição necessária para o transtorno pedofílico. Então, todo fator que aumenta a probabilidade de pedofilia também aumenta o risco do transtorno, e há evidências ali onde tem perturbações, né, do neurodesenvolvimento na vida intrauterina, inclusive, que aumenta a probabilidade do desenvolvimento e da orientação pedofílica, como, por exemplo, o uso de substâncias, né, por parte da mãe, enquanto a criança ainda está na barriga, né, ainda está no ventre, ok? O diagnóstico de transtorno pedofílico, ele é feito por meio de entrevistas clínicas detalhadas, tá? De uma avaliação psicológica. A gente pode utilizar testes psicológicos para isso, né? Para avaliar essas preferências do paciente. É importante que a gente também entreviste pessoas, né, familiares, pessoas próximas ali, para entender o comportamento daquele paciente que a gente está avaliando com pedofilia, ok? A gente tem diversos artigos científicos que discutem o transtorno pedofílico sob diferentes perspectivas. Alguns estudos focam mais em fatores neurobiológicos e psicológicos associados ao transtorno, enquanto outros discutem ali mais o impacto, né, e o preconceito social de indivíduos com essa condição, tá? Então, a gente tem muitos artigos aí hoje na literatura que vão discutir essas questões aí associadas à pedofilia. É essencial que você saia daqui dessa aula hoje sabendo que você, profissional da psicologia, precisa estar preparado, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista pessoal, psicológico, para realizar avaliações clínicas com este público específico, corretas, baseadas em evidências e que não sejam julgamentos morais. Então, uma avaliação adequada, ela vai evitar diagnósticos incorretos, ela vai auxiliar num tratamento mais eficaz e ela vai reduzir o sofrimento tanto da pessoa que recebe esse diagnóstico, como também de potenciais vítimas futuras. E uma avaliação adequada e um tratamento adequado também auxilia, né, ali na redução do preconceito, na diferenciação clara entre condição clínica, comportamento criminoso, contribuindo aí para uma abordagem mais ética, mais humana, né, e mais eficaz do transtorno pedofílico. Eu citei agora há pouco essa relação entre ter sofrido abuso sexual na infância e desenvolver pedofilia, né, na vida adulta, o transtorno pedofílico, e que é um tema muito delicado, complexo e frequentemente mal compreendido. Então, eu queria trazer, aprofundar isso aqui um pouco melhor, tá? Para a gente entender mais a fundo essa questão. Essa questão especificamente, ela envolve diretamente aquilo que a gente chama, né, da diferença entre correlação e causalidade, que é algo que a gente precisa entender aqui para a gente evitar interpretações simplistas, preconceituosas, que muitas vezes até são trazidas em filmes, né? Não é o caso desse especificamente, mas
esses temas, eles sempre são levantados em filme. Ah, faz isso porque fizeram isso com ele. Bom, primeiro vamos esclarecer o que significa correlação e causalidade, tá? Correlação é uma relação estatística entre duas variáveis, ou seja, elas ocorrem simultaneamente com frequência maior do que o acaso. Já a causalidade implica numa variável que diretamente causa a outra. Na psicopatologia moderna, especialmente na psicopatologia ateórica, que é a que a gente adota hoje do ponto de vista científico, a psicopatologia do DSM, etc., a gente tem bem claro que a gente não pode estabelecer relações causais e simplistas entre eventos da vida da pessoa e transtornos mentais. Transtornos mentais são fenômenos complexos, multifatoriais, que envolvem genética, neurobiologia, ambiente, experiências de vida, personalidade, vários fatores, tá? Então, eu não posso dizer que uma coisa que tem correlação é igual à causalidade. Por exemplo, existem vários estudos, né, que mostram aquilo que a gente chama de correlação espúria, que é o quê? Aumento do consumo de queijo e aumento dos divórcios, né? Isso é uma correlação que aconteceu mais do que o acaso, mas não necessariamente significa dizer que porque as pessoas consumiram mais queijo, então foi por isso que elas se divorciaram mais, tá? Existem muitas situações na vida onde acontece ali um evento que tem uma correlação com o outro, mas aquele evento não é a causa do outro evento, ok? Dito isso, a gente vai analisar aqui especificamente a questão da pedofilia e do abuso sexual na infância. Muitos estudos investigam essa relação e encontram sim uma correlação estatística entre ter sido abusado sexualmente na infância por um adulto e apresentar comportamentos sexuais desviantes ou parafílicos na vida adulta, não só pedofilia, mas também pedofilia. Então é fundamental a gente entender que essa correlação, ela não é a causa direta da pedofilia, ok? Então a gente não pode afirmar que alguém que foi abusado sexualmente na infância necessariamente se tornará pedófilo. E nem que todo pedófilo foi abusado necessariamente sexualmente na infância. Isso seria uma simplificação grosseira e incorreta da realidade clínica e científica. O que a gente tem na literatura científica é que ter sofrido abuso sexual na infância é um fator de risco, ou seja, aumenta a vulnerabilidade daquele indivíduo para desenvolver transtornos mentais diversos, não só transtornos parafílicos, e muito menos o transtorno pedofílico especificamente. Então, tudo que acontece com você na infância tem um peso muito maior na sua vida. Você ser abusado sexualmente na infância tem um peso muito maior do que você ser abusado na vida adulta. O impacto daquilo da sua vida é muito maior. Por quê? Porque na infância você não tem recursos para lidar com isso. Por mais que na vida adulta seja doloridíssimo, seja pesadíssimo passar por uma experiência dessa, mas do ponto de vista científico, do ponto de vista da formação da personalidade, não tem como a gente negar que o impacto disso na infância é 1000 vezes pior, ok? Então, ter sido abusado sexualmente na infância é um fator de risco para desenvolvimento de transtornos mentais, independente de qual seja. Então, trata-se apenas de um fator entre tantos outros possíveis. Usando uma metáfora simples, né, para você entender, que eu sempre uso, é a metáfora do bolo. Para fazer um bolo, eu preciso de vários ingredientes. Eu preciso de manteiga, farinha, leite, ovos. O abuso sexual na infância é um desses ingredientes, mas sozinho ele não é suficiente para produzir um transtorno, ou seja, eu não faço um bolo só com ovos. Eu preciso de mais ingredientes. Outros fatores, como predisposição genética, alterações neurobiológicas, um ambiente familiar disfuncional, falta de suporte emocional, entre vários outros, também são necessários que eu adicione aí nesse bolo para que um transtorno se manifeste, ok? Então, a gente tem diversos estudos científicos que embasam essa visão multifatorial e complexa. A gente tem um estudo de revisão que foi feito em 2008 sobre pedofilia e abuso sexual infantil, que discute ali que, embora exista essa correlação estatística significativa entre abuso sexual sofrido na infância e comportamentos sexuais desviantes posteriores, a maioria esmagadora das vítimas de abuso sexual da infância não tem pedofilia nem transtorno pedofílico.
Da mesma forma, muitos indivíduos que são diagnosticados com transtorno pedofílico nunca sequer sofreram abuso sexual na infância. Portanto, o abuso sexual infantil, ele não pode ser considerado uma causa direta ou algo que é necessário para o desenvolvimento da pedofilia. É algo que explica muito bem no nosso cérebro, é algo que dá um conforto, né? Tipo, ele faz isso porque fizeram com ele. Mas a gente não pode afirmar isso, tá? Tem um outro estudo também que fez uma revisão de literatura sobre o tema e concluiu que a associação entre abuso sexual infantil e pedofilia é moderada, mas não é suficiente para que a gente estabeleça essa causalidade. Os autores eles vão destacar que outros fatores, como genética, por exemplo, desenvolvimento neuropsicológico, experiências sociais, o ambiente familiar, têm um papel até mais importante. Então, cientificamente falando, a gente não pode afirmar que existe essa correlação direta entre abuso sexual na infância e pedofilia. Mas a gente não pode menos ainda afirmar que existe uma causalidade direta, tá? Existe uma correlação, talvez moderada, mas essa correlação ela deve ser entendida dentro de uma perspectiva multifatorial e complexa, evitando aí simplificações que acabam levando a mais preconceito, mais estigma, mais sofrimento, né, para indivíduos que já passaram aí por esses desafios significativos, inclusive meninos que foram abusados sexualmente na infância, não tem qualquer traço ou quadro de pedofilia, mas, enfim, podem ser estigmatizados por isso. É essencial que nós, profissionais da psicologia, a gente tenha clareza sobre essa distinção entre correlação e causalidade, principalmente quando a gente está falando aí de contextos clínicos. Uma compreensão correta e embasada cientificamente, ela é fundamental para evitar preconceitos, julgamentos morais, julgamentos inadequados e tratamentos equivocados. O nosso papel enquanto psicólogos é acolher, compreender e tratar adequadamente com base nas evidências sólidas e atualizadas que a gente tem, garantindo que esses indivíduos recebam ali o suporte necessário para reduzir o sofrimento e minimizar riscos para si mesmo e para os outros. É importante você entender que você não é obrigado a atender esses casos. Você pode encaminhar casos de pedofilia que cheguem para você na clínica, por exemplo, se você achar que você não tem condição de lidar com isso, tá? Essa, inclusive, é uma limitação minha. Eu, hoje, sendo mãe de uma menina, eu não atenderia casos assim. Eu encaminharia casos dessa natureza para outros profissionais que pudessem atender. Então, você não precisa atender se você não estiver pronto nem preparado. É ético, inclusive, que você encaminhe esses casos se você não tiver condição de oferecer um atendimento empático, baseado em evidências, sem julgamento para essas pessoas, ok? O lenhador, ele ilustra com muita clareza a sensibilidade com muita clareza e sensibilidade, né, ele vai ilustrar para a gente a diferença entre parafilia, que é o interesse sexual atípico, o transtorno parafílico, que é quando esse interesse sexual causa sofrimento e risco, e o crime de pedofilia, que é o ato de fato sexual criminoso contra crianças. O filme mostra toda a complexidade psicológica, social, uh, no trabalho ali, nos relacionamentos amorosos, que envolve o transtorno parafílico, destacando inclusive a importância do acompanhamento psicológico e do suporte social para essas pessoas, para que a gente tenha ali uma visão menos preconceituosa sobre essa questão tão delicada. Nos momentos finais do filme O Lenhador, ele nos confronta com uma verdade brutal e arrebatadora. A luta do Walter não é apenas contra um estigma social ou com a sua condição psicológica, mas é essencialmente, é fundamentalmente contra a sua própria essência, marcada por impulsos que ele não planejou exatamente ter. A cena final, em que ele se encontra sozinho no seu pequeno apartamento, é um retrato devastador dessa batalha interna. O silêncio do ambiente é ensurdecedor. Tem um peso ali naquela cena que é quase palpável. Ele olha para o mundo lá fora pela janela, mas o reflexo no vidro revela um homem fragmentado, dividido entre o desejo de ser alguém melhor
e o desejo que ele sente por crianças e a culpa esmagadora que nunca o abandona. A câmera vai se aproximando lentamente do rosto dele e nos seus olhos a gente vê não apenas o arrependimento, mas uma solidão que beira o insuportável. O filme encerra sem respostas fáceis, deixando ali pra gente uma sensação terrível de vazio, que fica ecoando na nossa mente depois que os créditos sobem. Walter, ele é um homem que vive não só à margem da sociedade, mas à margem de si mesmo, exilado ali nesse território de redenção e condenação que se misturam. Ele continua sendo condenado, mesmo já tendo cumprido pena. Ele caminha até a porta do apartamento, hesita um instante e, em um gesto quase simbólico, ele apaga a luz antes de sair. E o escuro toma conta da tela. E não é um escuro apenas físico, mas é um escuro emocional e moral pra gente que tá ali vendo o filme. O lenhador, ele deixa a gente com uma angústia terrível de não saber se Walter encontrará paz, se ele vai de novo sucumbir ali aos desejos, ao peso da história dele. No fim, a pergunta não é apenas sobre ele, mas sobre nós mesmos. Até onde a gente é capaz de perdoar? Até onde a gente é capaz de reintegrar um indivíduo desse à sociedade? Até onde nós seríamos capazes de conviver e deixar nossos filhos conviverem numa situação dessa? E mais importante, até onde alguém pode perdoar a si mesmo? É um filme difícil, é um filme que eu não recomendo para todo mundo, mas se você tiver estômago, é um excelente filme. Eu queria, por último, lembrar você aqui que as inscrições para a minha Semana da Psicopatologia já estão abertas. O link das inscrições está aqui na descrição desse vídeo, então não deixe de se inscrever para garantir o acesso a todo o conteúdo e a todos os presentes que a gente vai ter no evento, tá bom? Eu espero você na próxima quarta-feira, ao vivo, onde a gente vai encerrar aqui com uma discussão. Uma discussão que você nem tem ideia. Eu vou falar sobre o filme O Abrigo e você não pode perder de jeito nenhum, tá bom? Te espero quarta-feira que vem. Aí dessa vez vai ser ao vivo, sim, aqui, 20 horas no YouTube. Beijo, até lá, tchau!